Amém, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso café, conexão e crescimento. Nessa manhã eu troquei a minha xícara de chá pelo violão. Nós tivemos como igreja uma perda nesta madrugada, perda para nós, ganho para os céus, porque uma pessoa extraordinária que nos ajudou e nos ajuda muito através do seu legado, que é o seu Jacó. Ele veio a falecer, o seu Jacó Escopel, essa madrugada, e isso só fortalece a nossa fé e aquilo que nós acreditamos que nós vamos, todos nós, nos encontrarmos na eternidade com Jesus. E essa é a nossa maior missão aqui na Terra, levar o máximo de pessoas para morar com Jesus na eternidade. E eu quero começar esse café de uma forma diferente, orando para que o Espírito Santo de Deus venha fortalecer essa família amada da nossa igreja, fortalecer a Dona Naí, os filhos, netos, os genros, porque quando uma pessoa muito especial ela vai para os braços de Jesus, a gente sente falta, né, queridos? Mas cremos que vamos nos encontrar, como eu disse. Bom dia a Ruth, que está lá em Vacaria. Bom dia ao pastor Eduardo, meu irmão, que está aqui conectado, a Fernanda Rosa, o Diene ou Diene Bort. Sejam bem-vindos, bem-vindos. Você que está com seu café, com seu chá, saiba que Deus preparou esse momento para ministrar ao nosso coração, para que possamos nos conectar, por isso é café, conexão e crescimento, e que essa conexão venha trazer esse crescimento necessário para as nossas vidas. Fernanda, bom dia. Irema, bom dia. Carla, seja bem-vinda, minha irmã. Giza Luz, bem-vinda também. Vamos começar esse café conexão orando, colocando diante de Deus as nossas vidas. E eu tive uma perda também na minha vida, e foi uma perda muito significativa, que foi a questão do meu irmão aos 24 anos, que esteve falecendo. Bom dia, Dona Irema. A pastora Adriane essa semana também perdeu seu irmão, se não me engano com apenas 21 anos, era 20 e poucos anos, bem jovem. E nesses momentos o que nos mantém é o Espírito Santo. Eu tenho certeza que você provavelmente já passou também por uma situação dessa, e a nossa bispa sempre fala sobre isso, né, queridos? Quando eles voltam para o Senhor, a gente perdeu para Deus. A gente perdeu para Deus, a gente entregou alguém amado para o Senhor. Seja bem-vinda, Dona Eva. Eu lembro que um dia orando, Deus falou muito comigo nessa canção. Ele colocou essa canção no meu coração e eu quero compartilhar com você, porque eu tenho certeza que você que está aqui conectado, que quer crescer, que quer romper, que quer avançar segundo a palavra de Deus, eu tenho certeza que você precisa de fortalecimento, muitas das vezes precisa de cura, precisa de restauração, e foi o que essa canção colocou no meu coração. Hoje, só para avisar, os nossos bispos ainda estão viajando, estão bem. Semana que vem o bispo Edmilson já estará aqui, e hoje eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, essa conexão e o que Ele tem falado no meu coração. Feche seus olhos. Eu sinto sua falta, me lembro quando estava aqui. Cada momento guarda o amor que eu pude sentir, mas eu preciso crer
crer que existe um céu além de mim, que existe um Deus que vive sim, que preparou um novo lugar pra gente viver pra sempre. Da gente uma cidade linda, onde o choro não há, nem mortes ou tristeza, é onde eu quero morar. Uma cidade linda, onde o choro não há, nem mortes ou tristeza, é onde eu quero morar pra sempre. Da gente, creia, querido, que existe um céu além de mim, existe um Deus que vive sim, que preparou um novo lugar pra gente viver pra sempre. Da gente existe um céu maravilhoso pra gente, uma cidade linda, onde o choro não há, nem mortes ou tristeza, é onde eu quero morar. Uma cidade linda, onde o choro não há, nem mortes ou tristeza, é onde eu quero morar pra sempre. Da gente, Pai, em nome de Jesus, como igreja, como irmãos aqui juntos em oração, nós queremos colocar e apresentar as nossas vidas diante do Teu altar. Queremos declarar que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Salvador e que independente das lutas que possamos passar aqui, o Senhor está no controle de todas elas. Eu entrego diante de Ti a vida de cada irmão que não está conseguindo, Senhor, vencer esses gigantes, que não tem conseguido dormir direito, que não tem conseguido controlar suas emoções. Deus, eu coloco diante de Ti a vida de cada um deles. Doce Espírito Santo, seja bem-vindo neste dia, nesta manhã, durante este café e conexão e crescimento. Fale através de mim, use-me como ferramenta em suas mãos. Toca no meu coração e no coração de cada irmão que está conectado, seja aqui participando ou até mesmo dirigindo no seu trabalho. Deus, que esse irmão que se conectou, mesmo que depois ele seja tocado, ela seja tocada, que a vida deles nunca mais seja a mesma, porque a Sua palavra está conosco e ela que nos renova e nos fortalece, ela que nos enche de fé e de esperança. E eu quero fazer uma oração especial, Senhor, para que o Senhor venha abrir os nossos olhos, para que o Senhor venha tirar as escamas dos nossos olhos, para enxergar tudo aquilo que nós precisamos para cumprir o nosso chamado, o nosso propósito, para que sejamos bênção por onde passar, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem-vindos todos vocês que entraram durante esse momento de louvor abençoado. Bem-vindo, pastor Rodrigo Garcia, lá do Mato Grosso do Sul, nosso padrinho de casamento junto com a Kelly, né? Não aguentou, ele tinha
um filho, quando eu conheci o Pedro nasceu, teve mais um, empatando comigo, eu fui lá, desempatei, e ele não, muito competitivo, o Rodrigo, né? Foi lá e empatou comigo, e agora ninguém quer desempatar. Tá todo mundo feliz com 3 filhos, né, Rodrigo? Bem-vinda, Mariana, discípula amada. Bem-vinda, Bruna. Dona Eva disse, muito linda, né? Muito linda essa canção, né, Dona Eva? Deus me deu realmente essa canção, ele colocou no meu coração e ele falou para mim que essa canção é um instrumento para trazer paz e consolo do Espírito Santo para os corações. Bem-vinda, Márcia, bom dia. Bem-vindo, Aldoir. Seja bem-vindo, Wesley. Seja bem-vindo, Wesley. Bem-vinda todos vocês que estão entrando aí. Hoje a gente vai estar dando continuação à parte 2 do tema Chamados para a Grandeza de Deus. Amém? Nós fomos chamados para a grandeza de Deus. Semana passada eu estive falando um pouquinho sobre isso. Hoje eu vou falar também um pouco da parte técnica, da visão da psicanálise e da psicologia, mais voltado para a palavra de Deus, porque eu acredito e aprendi com o nosso bispo Robson que a ciência e a fé têm tudo a ver. Ela tem a conexão necessária para nos ensinar. Então, olha que interessante. Na semana passada eu usei a seguinte frase do Augusto Cury: não é porque a gente não lembra que não faz diferença. Existem coisas que aconteceram na nossa vida, seja na nossa infância ou na nossa adolescência, que mudaram totalmente o nosso interior e tem moldado as nossas reações diante das situações da nossa vida. Só que durante a semana, no domingo em específico, o nosso bispo, ele falou algo muito poderoso que completa na parte da fé dessa palavra do Augusto Cury. O bispo disse assim: não é porque você não está vendo que Deus não está trabalhando. Olha que visão maravilhosa. Ao mesmo tempo que existiram coisas que aconteceram na nossa vida e influenciam até hoje, e não é porque a gente não lembra que não faz diferença, da mesma forma existem situações, existem alguns movimentos que Deus está fazendo nas nossas vidas e não é porque a gente não está vendo que não está sendo feito ou não fará ou faz efeito. Gente, que poderosa essa palavra, né? Que palavra! Então, muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente não percebe, a gente não vê. E na semana passada eu falei que o primeiro passo para se tornar grande, para tomarmos posse da grandeza de Deus, era o acreditar, o crer, né? E eu gostaria que você entendesse que crer tem a ver com o nosso destino grandioso, né? Que dentro de nós o Senhor, ele sopra vida, ele sopra propósito, ele sopra identidade, ele sopra destino. Seja bem-vinda, Sandra Cristina, a Joana, né? A Carla colocou assim: que glória, amém, minha irmã. Então, eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que está em Efésios 1, do 3 ao 5. A palavra de Deus diz assim: bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes ou as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Queridos, falando um pouquinho aqui de neurolinguística, de programação neurolinguística,
que é programar o nosso cérebro através da palavra, eu quero que você repita algumas coisas junto comigo, amém? Para que você comece essa programação na sua mente. Fala assim: todas, escreva também, todas as bênçãos. Ele não falou algumas, ele não disse qual bênção, mas ele disse todas. Todas as bênçãos. Escreve aí pra gente, todas as bênçãos. Porque Deus não escolheu nele nada antes da criação do mundo para sermos, voltar um pouquinho. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou. Fala assim comigo: predestinou. Predestinar é deixar preparado aquilo que iria acontecer. Isso é predestinar. Nos predestinou, o que a palavra aqui diz? Para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o propósito da sua vontade. Desde o ventre da sua mãe, você, eu, já éramos filhos de Deus, separados de Deus, para cumprir algo grande e glorioso. Então, não é por um acaso que algumas pessoas se tornam grandes, e sim porque a palavra nos ensina que nós fomos preparados para isso. Mas por que algumas pessoas acabam passando por essa vida sem viver essa grandeza de Deus? Por quê? Porque nós precisamos entender um pouco mais sobre Deus, sobre quem somos, para que isso venha se realizar em nossas vidas. A dona Irema disse: parece que tá frio aí, pastora. Aqui no litoral eu levantei de manga curta, tá 20 graus. Agora e mais tarde vai esquentar mais. Na verdade, dona Irema, como eu compartilhei na semana passada, não está muito frio. Eu estou com esse casaco porque eu sinto muito frio, mas assim, é um frio absurdo que eu sinto. Até contei meu testemunho na semana passada, então aqui já deu uma esquentada, ontem também, mas eu sinto muito frio, por isso eu estou vestida assim de casaco, mas não tá esse frio todo aqui não, gente, só pra mim mesmo. Então, olha que interessante, Deus já te abençoou com toda sorte de bênção. Tudo o que você precisa, tudo que eu preciso, já foi disponibilizado. Todos os nossos problemas já têm solução. E eu estou aqui para te dar essa boa notícia. Eu estou aqui para te dizer: todos os problemas, o gigante que você tem enfrentado, Deus já colocou aquilo que você necessita dentro de você para vencê-lo. Por isso que a palavra de Deus diz que em todas as coisas, gente, olha isso, todas as sortes de bênçãos, todas as coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, todas as coisas. E é interessante você entender que não existe sonho grande demais para Deus. Não existe nada muito alto, não existe nada muito grande que o Senhor não possa realizar na sua vida. Se o nosso Deus promete, se Ele coloca algo no seu coração, na sua mente, não é impossível. Se Ele permitiu com que você sonhasse, é porque é realizável. Amém? Sejam todos bem-vindos, vocês que estão entrando aí durante a palavra. Nós estamos falando sobre a grandeza de Deus, amém? E, em específico,
chamados para essa grandeza nas nossas vidas. Para que você venha entender, porque muitas das vezes você ainda não está vivendo nesta grandeza, é necessário você entender um pouco mais sobre a nossa mente, sobre a mente humana. E para isso, como eu disse no início, eu vou falar um pouquinho só sobre a questão da psicanálise e também da questão aqui da nossa mente e da psicologia. É importante você entender que nós temos um pensamento, uma personalidade. E a psicanálise e a psicologia tem uma teoria da personalidade. Lembrando, né, gente, é uma teoria. Mas faz muito sentido se você contextualiza isso dentro da palavra de Deus e dentro dessa grandeza que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós já sabemos, e é um texto muito conhecido, que diz que o povo sofre por falta de conhecimento. E de conhecer a palavra de Deus e também de conhecimento geral. Muitas vezes nós deixamos de conquistar algo por não entender como que funciona a nossa mente, como que funciona a nossa forma de formular os pensamentos ou até mesmo internalizar nossas emoções. E isso interfere nas bênçãos e na grandeza de Deus para as nossas vidas. Olha que interessante. Essa teoria da personalidade, ela é composta por 3 fatores, que é o ID, o ego e o superego. E eu quero falar um pouquinho para você o básico sobre isso, que o ID é os nossos instintos primitivos. O ID é responsável por, quando nós somos criança, porque desses 3 é o único que nasce com a gente, nos informar que nós necessitamos de algo. Então o ID são os nossos instintos primitivos. Quando é bebezinho ou até mesmo depois de adulto, a gente vê que está com fome, com sede, com frio, que precisamos tomar uma atitude para suprir essas necessidades básicas. Por isso se fala de instinto primitivo. O nosso ego, às vezes a pessoa acha que esse ego aqui é aquela questão de arrogância, né? A pessoa que acha que é suficiente. Não é esse tipo de ego. Esse ego composto aqui da nossa teoria da personalidade, ele está relacionado à nossa capacidade de julgar as situações. Tá? Ele é responsável para que a gente possa medir as consequências. Existe um exemplo muito prático que Freud deu para que a gente entendesse sobre o nosso ID e o nosso ego. Por exemplo, o nosso ID é como se fosse um cavalo selvagem. Ele tem força, ele tem a iniciativa, né? A maior característica dele realmente é a força. E o nosso ego é o cavaleiro. O que é o cavaleiro? É aquele que doma o cavalo, que direciona o cavalo para onde ir. E é interessante que quando você entende que dentro da sua mente, da sua personalidade, existe a sua parte de ID, existem sentimentos primitivos, e dentro da sua personalidade existe o ego, que é quem controla os seus sentimentos primitivos, a primeira coisa que você entende é que você não precisa ser uma pessoa 100% reativa. Você tem que utilizar o seu ego para dominar as suas reações e as suas emoções para que você possa realmente conquistar aquilo que você foi chamado para conquistar e conquistar a grandeza de Deus sobre a sua vida. Você conseguiu entender? Se vocês estão conseguindo entender o pensamento, o estudo aí, coloca aí, estou entendendo. Seja bem-vindo, Jorge Carlos Vargas. Seja bem-vindo, Jorge. A Marluce também. Bem-vindos todos vocês que estão entrando no nosso Café e Conexão. Semana que vem nosso bispo já está aqui e a gente está falando um pouquinho
sobre a grandeza de Deus, amém? Viver para a grandeza de Deus. Então nós fomos chamados para viver a grandeza de Deus. Dando, continuação a isso, essa teoria da nossa personalidade, onde a gente entende que a gente tem o nosso ID, que é a nossa parte primitiva, e o nosso ego, que é onde nós aprendemos a domar a nossa parte primitiva. Nós temos um terceiro ponto que diz que é o nosso superego. O que é o superego? O superego é a nossa capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. E esse superego, ele começa... o José Carlos, isso aí, José. Verdade, gente, eu uso óculos, mas eu estou sem óculos, eu estou tendo que refazer, vou ter que renovar minha habilitação e o óculos já não estava bom. E podem me corrigir se eu não ler direito, amém? Então, seja bem-vindo, Zé. E aí o que acontece? O superego, ele é formado a partir dos nossos 5 anos de idade, e ele vem para que a gente possa discernir o que é certo e o que é errado. Dentro do superego nós temos ainda 2 pontos, que é a consciência, que é o que a sociedade diz o que é certo e o que é errado. Muitas coisas, muitos valores que nós temos vêm da sociedade ou do meio que nós vivemos. Pastor, o que isso tem a ver com a grandeza de Deus na minha vida? O que isso tem a ver com a palavra de Deus? Só um pouquinho que eu vou conectar todos os pontos já, mas você precisa entender como funciona a sua mente, a sua personalidade. Dentro disso a gente tem a consciência do superego e a gente também tem o ego ideal. Como o próprio nome diz, é a nossa idealização de quem nós queremos nos tornar. Olha que legal. Então, dentro de nós existe uma expectativa chamada superego para quem nós podemos ser, quem nós vamos nos tornar. Então, resumindo toda essa parte que eu disse que compartilharia hoje com vocês, ID é você primitivo, o seu instinto de sobrevivência. Já o seu ego, o seu superego, é você evoluído. Amém? É você evoluído. Quem você quer se tornar. Então a gente tem de um lado o seu ID, o seu instinto primitivo. Do outro lado você tem o seu superego, que é quem você quer se tornar. E no meio, ligando tudo, tem o seu ego, que é quem você é no hoje. É como se você pudesse separar o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Só que a junção desses 3 é a sua personalidade e é o que vai te ajudar a conquistar as coisas que Deus tem para a sua vida. E quando eu estava estudando isso daqui, e é como eu disse, uma coisa leva a outra, a ciência leva a fé leva a ciência, eu quero compartilhar com você que eu lembrei da história lá dos 12 espias. A palavra de Deus nos ensina que o povo estava no deserto. Moisés estava liderando aquele povo, um povo que era escravo no Egito, um povo que foi liberto, um povo que presenciou vários milagres e maravilhas, coisas grandiosas, do mar se abrir, coluna de fogo à noite para esquentar, Deus falar vai ou não vai, Deus, o próprio Deus da medida do templo, está com eles o tempo todo e falando através de Moisés. Esse mesmo povo que foi prometido uma terra grandiosa chamada Canaã, uma terra que tinha muitas promessas, que tinha tudo farto, do bom e do melhor, como diz aqui no sul. O pessoal usa muito essa expressão, eu tenho tudo do bom e do melhor, eu quero tudo do bom e do melhor. Canaã era esse o lugar. Chegou um momento
que Moisés, como líder, separou 12 espias. Mas olha que interessante, ele não separou 12 pessoas no meio do povo. Ele separou 12 príncipes, chefes, pessoas importantes no meio do povo. E sabe o que aconteceu? 10 dessas pessoas não tinham a consciência de quem elas eram. Mesmo sendo príncipes, mesmo sendo chefes, eles não conseguiam se enxergar dessa maneira. É importante você entender que tudo isso tem a ver com a grandeza de Deus sobre as nossas vidas. Só voltando um pouquinho, eu achei uma frase muito interessante do nosso bispo, que tudo o que Deus já liberou no mundo espiritual, na nossa vida, está ao nosso alcance. Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando nesse Café e Conexão, bem-vindos. Estamos falando aqui só um pouquinho, a parte 2, semana passada a gente falou um pouquinho sobre chamados para a grandeza de Deus e a gente está falando um pouquinho sobre isso. Então, nessa história, caso você queira compartilhar depois ou até mesmo estar estudando um pouco mais, tá lá em Números 13. É importante você entender o papel desses 12 espias. Todos eles tiveram a mesma história. Todos eles foram libertos da escravidão, viveram grandes milagres em Deus, eram pessoas importantes e príncipes, mas no momento de se posicionar, no momento de tomar posse daquilo que Deus tinha colocado sobre a vida deles, a grandeza de Canaã, eles não conquistaram a terra, não conquistaram a grandeza por causa da visão deles sobre si mesmo. É interessante que a palavra de Deus nos diz que os 10 espias, na hora de passar o relatório de como era aquele lugar, né, aquela cidade, eles olharam as coisas de acordo com a visão deles. Aquela situação demonstrou o que existia dentro do coração deles. E aí, nesse momento nosso de interação, eu quero pedir para você compartilhar com a gente. Já aconteceu alguma situação dessa na sua vida? Que você foi chamado para algo, que você recebeu algo e acabou não tomando posse por causa da visão que tinha de si mesmo? É às vezes até um testemunho, né? Mas a gente sempre aprende com o outro. Eu lembro que eu sou uma pessoa assim, até hoje eu luto contra isso. Eu sou uma pessoa que normalmente estragava, né? Vamos profetizar, né? Os momentos de surpresa. Porque já cansou de acontecer isso. A pessoa tá com um presente na mão e era um presente surpresa para mim, tava ali escondendo, tentando fazer uma surpresa e eu dizer assim: "E esse presente aí é de quem? É meu?" Fazendo uma brincadeira, uma piada, porque eu achava que não seria meu. E aí a pessoa fica chateada e falar assim: era seu, mas era surpresa. Não sei vocês, mas isso já aconteceu um monte de vezes comigo. Agora não acontece mais porque eu já fiquei esperta. Se eu vejo alguma coisa, eu fico quieta, mas eu não deixo de perder a bênção. Quantas pessoas perdem uma bênção por causa de uma palavra maldita? Conte também testemunho, alguma coisa que aconteceu e você foi um bom recebedor. Coloque aí e compartilhe com a gente. Voltando aqui na história dos 12 espias, então 10 deles olharam aqueles lugares, aquele lugar onde eles foram espiar, onde foram ver como que era, e vieram com um relatório totalmente negativo.
E eu quero te dizer que o relatório negativo rouba a grandeza de Deus sobre as nossas vidas. A visão negativa, o negativismo, o olhar crítico, muitas das vezes a amargura, todas as coisas negativas roubam a grandeza de Deus sobre as nossas vidas. E eles olharam e falaram para Moisés e para o povo, porque a pessoa que vive com olhar negativo, ela nunca traz isso só para ela também traz isso para a vida das outras pessoas, ela acaba influenciando todo mundo. E eles falaram: o lugar tem gigantes, e aos nossos olhos, olha só, eles não falaram aos olhos de Deus, aos nossos olhos éramos como gafanhotos, éramos pequenos aos olhos deles. E aí eu quero chamar a sua atenção sobre essa questão que eu estava ensinando, sobre o nosso ID, sobre o nosso ego, sobre o nosso superego. Muitas das vezes esse tipo de reação e de visão vem do nosso ID, da nossa parte primitiva, do nosso instinto de sobrevivência. Você acha que eles falaram isso porque eles queriam que todo mundo se desse mal? Ou até mesmo porque eles não queriam conquistar? Não, eles queriam se manter vivos. Foi um instinto de sobrevivência. Gente, não vamos lá não, tem um monte de gigante, vamos morrer todo mundo. Vamos ficar aqui, não é tão bom, não é tão grande, não é a melhor coisa, não é a bênção que Deus tem pra gente, mas pelo menos nós estamos vivos. Não vamos arriscar. O ID deles estava registrado isso. Porque a nossa maneira primitiva é de sobrevivência. Comer, dormir, se esquentar. Então, eles queriam somente sobreviver. Só que existiam 2 espias que tinham ali o seu superego trabalhado, que é o seu eu do futuro. Eles tinham uma visão real de quem eles eram em Deus e tudo que Deus poderia fazer na vida deles. Como que eles trabalharam esse superego? Eles trabalharam o superego através das situações que eles venceram. E hoje você tem passado situações na sua vida que você pode alimentar o seu ID ou você pode alimentar o seu superego. Você pode alimentar as suas ações e reações primitivas ou você pode alimentar o seu superego dizendo quem você vai se tornar. E a palavra de Deus nos ensina a trabalhar o nosso superego. A palavra de Deus nos ensina a olhar o futuro, a olhar a bênção, a olhar a promessa. E no meio disso tudo está você, está o ego, ali no meio, dentro da sua personalidade, trabalhando para conquistar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Sabe o que Josué e Caleb falou? Josué e Caleb falou: vamos comê-los como pão. Enquanto 10 enxergavam-se diante do gigante como gafanhoto, Josué e Caleb enxergavam que eles poderiam derrotá-los e comê-los como pão. Gente, conecta tudo, tanto a ciência com a fé. Seja bem-vinda minha irmã pastora Milka, minha irmã pastora Adriane, seja bem-vinda, todos vocês que estão conectando, Sueli Rodrigues, P. Rebeschini, sejam todos bem-vindos. Se você não pegou essa live, esse programa, esse Café e Conexão desde o início, eu quero desafiar você a ouvir desde o início e também quero desafiar você que está aqui compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, para que essas pessoas venham conhecer a verdade, ser liberta através da palavra e venha ter uma vida de grandeza na presença do nosso Deus. A chave aqui é:
Não existe nenhum inimigo que não possamos derrotar. Tudo vai depender da forma que nós nos vemos. A dona Eva colocou, glória a Deus. Coloque aí, queridos, algumas observações que vocês estão percebendo. Falou, durante esses ensinamentos aqui, alguma coisa foi nova para você? Também pode anotar aí, se você descobriu algo novo, amém? Então, é importante você entender que você precisa resolver a sua mente, ajustar a sua mente, transformar. Lá em Romanos 12, se não me engano, diz sobre a transformação da nossa mente, da nossa maneira de pensar, que vai mudar a nossa maneira de enxergar, que vai mudar a nossa maneira de reagir. Então você precisa virar essa chave na sua vida para que você venha tomar posse da grandeza de Deus. Olha que interessante. Você precisa programar a sua mente com a verdade. Você precisa entender que existe algo maravilhoso dentro de você. Que Deus colocou algo especial dentro do seu coração. Você tem um talento único, você é atraente, você é importante, você nasceu para ser grande na presença do seu Deus. Não é por um acaso que você tem os dons que você tem, que você é do jeito que você é, que você tenha o temperamento que você tem, que você tenha a personalidade que você tem. Você precisa ajustar a sua visão sobre você mesmo. Porque através da nossa visão, nós vamos conquistar ou não aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Desperte a semente que há dentro de você. Não fique na mediocridade. O que é mediocridade? É a média. É o que os 10 espias fizeram. Vamos só continuar vivo, tá bom? Eu lembro quando eu fiz um curso de cura, de atendimento, né, especializado em Curitiba, e nós fomos durante um ano 10 vezes em Curitiba, durante 10 meses, uma vez no mês a gente ia com todas as crianças, e a gente fez esse curso e a gente pagou esse preço porque ele valeu muito a pena e porque ele fez muita diferença na nossa vida como empresários, como pastores, como pessoas, como líderes. E não foi fácil pagar esse preço por esse curso, né? Nem financeiro somente. Ir para Curitiba, de Caxias, todo mês, com 3 crianças bem pequenininhas. Foi em 2017, o Isaac tinha 1 aninho, a Sofia tinha 3 e a Juju 4. E a gente foi de carro essas 10 vezes. E é interessante que quando a gente iniciou, o primeiro mês desse curso, foi um curso com a nossa bispa Vânia lá em Curitiba, eu comecei o curso pensando assim: eu vou ser a melhor aluna. Eu vou ser a melhor aluna, eu vou tirar as melhores notas, porque vai valer a pena esse esforço que eu estou fazendo. No segundo mês, sabe o que aconteceu? No segundo, terceiro mês, eu já estava falando assim para Deus, porque aí eu vi o preço que era ir e voltar, fazer os exercícios, estudar, fazer tudo que se pedia. E eu lembro que a minha oração era: Deus, se eu só passar, eu já estou feliz. Eu nem preciso ser a melhor aluna, eu só quero passar. Muitas vezes acontece isso na nossa vida. Já aconteceu isso com você? Você começa um negócio empolgado, vamos lá, né? Vai dar tudo certo, vai ser tudo bom. E aí passa o tempo, você vê o preço que tem que ser pago e aquilo às vezes dá um desânimo. E eu quero dizer, se a sua visão estiver correta, se você tiver clareza que Deus te escolheu, Deus te separou desde o ventre da sua mãe, que Deus te criou para algo grande,
a sua motivação vai ser mantida, porque você não vai ser guiado pelo seu ID, pelas suas ações primitivas, você vai ser guiado pelo seu superego, é aquilo que você vai se tornar na presença e na palavra de Deus. Amém? Se você recebe, escreve amém aí nos comentários. Lembre-se, o maior inimigo do homem não é o diabo e não é o pecado, e sim a ignorância. O que você não sabe pode matar, roubar e destruir. Então, o maior inimigo não é o diabo e nem o pecado. O maior inimigo é a nossa ignorância de quem nós somos em Deus. Uma vez Deus me falou isso: se você pudesse enxergar no mundo espiritual quem você é, você viveria de uma maneira diferente. E eu te pergunto, e você, se pudesse enxergar no mundo espiritual quem você é, você viveria da mesma maneira que você está vivendo? Você faria as mesmas escolhas que você está fazendo? Você teria as mesmas amizades que você tem? Você estaria se qualificando, se capacitando para essa grandeza ou não? Se você pudesse se ver no seu futuro uma pessoa de sucesso, grande, influente, como seria a sua vida hoje? E é isso que Deus quer abrir os nossos olhos. E é por isso é importante a gente entender sobre essa grandeza. O nosso tempo está acabando, mas eu não posso terminar este momento sem te dar a oportunidade de desenvolver o seu superego através de uma vida próspera e grande, que é o que a palavra de Deus e o nome de Jesus e o sacrifício que Jesus fez na cruz nos dá acesso. Eu quero te dizer que Deus te escolheu para algo grandioso, e isso será liberado na sua mente, será transformado na sua mente através da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. E agora você tem a oportunidade de aceitar esse Jesus como Senhor e Salvador. A oportunidade de trazê-lo para o seu futuro, para a sua eternidade. E eu quero pedir para que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Você também que estava distante, que por causa dos gigantes ou da sua própria visão, você acabou vivendo igual os 10 espias, olhando no espelho e vendo um gafanhoto, se vendo pequeno diante do seu gigante. Isso te fez desmotivar e desistir da presença de Deus. Eu quero te dizer, ainda não acabou. Deus tem algo poderoso e maravilhoso para fazer através de você e em você. Repita essa oração comigo, fale: Senhor Jesus, nesta manhã, eu reconheço que o Senhor me escolheu para grandes coisas. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependo de estar longe e peço perdão pelos pecados, pela maneira errada de me ver, de me enxergar. Mas hoje eu peço para que o Senhor venha escrever o meu nome no livro da vida e que eu tenha acesso à salvação eterna, em nome de Jesus. Amém. Vou orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida de cada um que fez essa oração pela primeira vez, ou até mesmo renovando esta oração para que possa retornar à tua presença e os seus caminhos. Eu oro para que o Senhor envie um anjo para guardar cada um deles. Um anjo, Deus, para livrá-los de voltar a viver esta vida sem o Senhor.
Eu peço para que o Senhor firme os seus pés na palavra e que eles venham se tornar mais que vencedores no seu santo nome, Jesus. Que eles tenham a força necessária para romper os limites. Quero orar também, Deus, por todos aqueles que estão aqui presentes, seja ao vivo ou depois assistiu a parte gravada. Eu oro para que o Senhor venha arrumar a nossa mente, para que a gente não viva somente pelos nossos instintos primitivos, para que a gente venha viver de acordo com aquilo não que vemos, mas aquilo que cremos. Que possamos construir um superego de acordo com a tua palavra, assim como Josué e Caleb, que enxergou os problemas como oportunidades. Assim como Josué e Caleb, que viu a sua grandeza diante da tua palavra. Eu peço, Senhor, molda o nosso ego, molda a nossa mente, molda a nossa vida, para que possamos ser tudo aquilo que o Senhor separou, para que possamos ser tudo aquilo que a sua palavra diz que nós somos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus pela vida de todos vocês que esteve aqui conectado. Você que faz parte da nossa igreja Sara Caxias, nós temos as informações, desse irmão querido que esteve indo para os braços do nosso Pai. Hoje teremos o velório, teremos ali a despedida e peço, para que a gente una a nossa fé e orar por essa família, a família Escopel, para que o Senhor, o Espírito Santo, venha fortalecer o coração de cada um deles. E eu peço também para que o Espírito Santo venha fortalecer você, que possa estar passando por uma situação parecida. Amém? E você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador pela primeira vez ou quer retornar para os caminhos do Senhor, nos chame no direct. Nós queremos acompanhar cada um de vocês. E além disso, eu quero agradecer vocês que estão aqui conosco, agradecer os nossos bispos, a oportunidade de estar aqui com vocês, por esse convite maravilhoso que ele nos fez. A dona Irema disse: obrigado, meu Deus, por esses momentos preciosos de aprendizado com Deus e nossa pastora. Deus abençoe. Um abraço, Ruth, um abraço, minha irmã. Um abraço a todos vocês, ao nosso bispo, à nossa igreja maravilhosa, todos vocês que são missionários através do Parceiro de Deus. Nós tivemos a abertura da nossa igreja em Gramado nesse domingo, nosso bispo foi lá. Olha que importante, o Gabriel disse assim: eu quero retornar. Glória a Deus, Gabriel, e seja bem-vindo. Nós vamos te ajudar, pegar na sua mão, como diz o bispo, e não largar. Deixe o seu telefone lá no direct para que a gente possa entrar em contato com você. Amém? Dona Irema disse: um ótimo dia abençoado por todos. Grande abraço. A paz do Senhor Jesus para todos. A paz de Deus do Senhor Jesus para todos vocês. E até semana que vem com o nosso bispo aqui, em nome de Jesus.